Olá! Nesse vídeo vamos fazer mais uma aplicação da programação dinâmica aplicado na máquina gargalo. Então, para fazer uma contextualização da nossa problemática, né, o problema da programação da produção, né, ele faz parte ali de uma etapa do que a gente chama de PCP, Planejamento e Controle da Produção. Então, tem uma disciplina que vocês vão ver, ou já viram ali com a professora Janaína, alguma coisa também com o professor Cristiano. Então, a parte mais teórica dessa abordagem ficará com essa disciplina. Aqui eu vou me ater para a parte mais da problemática, da modelagem da problemática como um todo, tá? Mas assim, só para contextualizar, quando a gente pensa em programação, em planejamento, o mundo, desde que o mundo é mundo, ele já começou a pensar em formas de se organizar e de se planejar, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa imagem na linha do tempo, a gente vê ali o desenvolvimento dessas teorias aplicadas a esse planejamento da produção, tá? Então tem um marco importante aqui, né, entre 1920 até 1900 meados da 1920 até ali, que é a teoria de Henry Lawrence Gantt, né, que tem os famosos gráficos de Gantt e as regras de sequenciamento, que contribuiu bastante para essa parte da planejamento da produção, tá? E aí, com os avanços, né, da parte de modelagem, da parte de tecnologias, né, hoje nós temos uma quantidade razoável de métodos e ferramentas disponíveis para estar resolvendo os problemas de planejamento, certo? A partir de 1980, iniciou-se um contexto que é o que a gente chama de máquina gargalo, tá? Vocês vão ver ali na próxima disciplina de pesquisa operacional alguns métodos ali que é o que a gente chama de métodos heurísticos e meta-heurísticos. A gente vai ver, por exemplo, Simulated Annealing, algoritmo genético, busca tabu, entre outras ferramentas que também é possível aplicar para resolver essa problemática, tá bom? Existem também os métodos na abordagem de simulação, né, que, por exemplo, o ARENA, que vocês veem lá em processos estocásticos. Tem também o FlexSim, que eu adquiri agora, está disponível no laboratório, que a gente consegue fazer simulação em 3D, então é bem interessante também, tá? Então, com essa questão da problemática de planejar e programar essa produção, a gente observa que quando o seu planejamento, a sua programação está desbalanceada, isso pode lhe causar problemas sérios, né? Então, só para a gente entender aqui a contextualização, imaginem que você tenha mapeado o fluxo de alguns processos na sua produção, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma preparação, um estoque, depois um processo de fundição, para mais um estoque, laminação, mais um processo, depois mais um processo mais um estoque, mais um processo de usinagem, mais outro estoque, mais outro processo de tratamento térmico, mais outro estoque, outro processo e assim por diante, tá? Então, a gente pode observar aqui que no decorrer desses processos, a gente pode observar algumas etapas que estão sendo mais ou menos eficientes, né? Por exemplo, se a gente olhar os estoques, a gente vê no final dos processos aqui alguns estoques operando ociosos, então a gente tem estoques vazios, enquanto que no começo da cadeia a gente tem ali alguns estoques cheios. Então, o que vai acontecer, por exemplo, aqui da preparação para a fundição, se esse estoque estiver cheio, essa preparação vai ter que parar, né? Da mesma forma, se o estoque 3 estiver cheio, essa laminação vai ter que parar, tá? Então, quando isso aqui para, vai ocasionando fila para trás, e isso aí vai ter problema. Então, isso daqui pode desbalancear e te causar problema, né? Então, numa modelagem equilibrada, esses fluxos aqui teriam que estar todos fluindo de forma a não impactar no planejamento, na linha como um todo ali no futuro nem no passado, né? As cadeias estão relacionadas. Então, ao invés de estar
como a modelagem, quando a gente vai considerar essa modelagem aqui, tanto para simulação quanto para otimização, a gente observa que são muitos processos e às vezes é difícil tratar isso considerando todo o planejamento. Então, uma tendência que se faz é utilizar uma otimização do gargalo, né? Então, a gente identifica ali o problema principal, né, onde que está causando esse gargalo, né? Então, ao invés de programar a fábrica como um todo, o que a gente faz é identificar o ponto ali, né, através desse mapeamento, identificar o ponto onde está acontecendo esse enforcamento, né? A gente tem vários processos chegando, e a partir de certo momento aquilo trava porque tem um gargalo ali, né? Então, só para entender um pouquinho melhor essa questão, então, ao invés de a gente programar a fábrica como um todo, a gente vai programar, otimizar esse ponto do problema, tá? Porque isso aqui vai te causar um custo, né? O custo desse gargalo pode ser muito alto, ele pode te parar toda uma linha de montagem, todo um processo, e processo parado, linha montada, isso é gasto, né? Então, só para a gente formalizar aqui, o nosso gargalo de produção, ele é um recurso, ou uma máquina, ou um equipamento que ele está trabalhando de forma sobrecarregada, tá? E aí você acaba limitando a sua capacidade produtiva por não estar aproveitando de forma eficiente aquela máquina. Então, é isso que a gente vai considerar aqui, certo? Então, vamos tentar identificar como otimizar esse gargalo, tá? Então, suponha que nesse nosso problema aqui, então a gente tenha 3 processos que estão chegando para esse novo processo, né? Nessa imagem aqui a gente consegue enxergar 3 esteiras chegando nesse processo. E vamos supor que o primeiro processo, ele demora, o processo 1 ele demora 2 minutos, o processo 2 em 5 e o último em 2 também. Então a gente vê um equilíbrio entre o primeiro e o terceiro processo, mas a gente não vê um equilíbrio no segundo processo. Então, por exemplo, se eu precisar desses 3 processos para seguir com o próximo processo aqui, se eu não tiver esse elemento disponível aqui, esse segundo elemento disponível no mesmo momento do 1 e o 2, isso daqui pode me causar uma parada aqui, e aí isso daqui já dá uma ociosidade daqui para frente, e isso vai te causar um custo, tá bom? Então, na verdade, a gente vai tentar, então, resolver essa problemática de otimizar o gargalo, de otimizar esse processo, tá? Então, esse processo ele pode ser modelado de várias formas, dependendo da sua situação prática, né? Essas máquinas, esses processos podem estar interligados por via de fluxos sequenciais, seriais ou paralelos, ou até mesmo combinações deles, né? E o que a gente vai precisar identificar, então, são essas ligações, a sequência desse fluxo, né? Por exemplo, aqui da máquina A. Na máquina A, ela manda processo para a máquina B e para a máquina E, né? Ela sai 3 partes para a máquina B e uma para a máquina E. E isso aqui tem que ser levado em consideração no seu modelo. Então, após o mapeamento de todo esse fluxo, essas ligações, esse fluxo serial, levantamento de dados de entrada, dados de saída, você consegue modelar isso aqui e otimizar algum desses processos aqui para que ele flua continuamente na sua capacidade máxima de produção. Então, só para a gente entender, quando a gente considera apenas uma única máquina e a gente tem vários, digamos, vários produtos chegando para serem processados ali, e cada processo, cada um desses, eu vou chamar máquina de processo, e essas peças que chegam aqui como sendo as tarefas. Então, elas vão entrar na máquina e serem processadas, tá bom? Então, cada uma dessas tarefas aqui, elas vão entrar na máquina e elas têm um tempo para ser processada. Então, eu coloquei aqui uma tarefa em verde, uma em rosa, uma em azul e outra em amarelo. E eu representei pelo tamanho da flecha o tempo de processamento. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que o tempo de processamento da peça em azul, da tarefa azul, é maior do que todas as outras. E, obviamente, você tem um tempo para entregar esses seus processos ou para processá-los em uma outra máquina. Então, por exemplo, a tarefa 1, ela tem que chegar no tempo T1 na próxima máquina, a tarefa 2 no tempo T2 e assim por diante, tá? E aí, como elas têm tempo de processamento diferente, dependendo da sequência que você aplica essas tarefas nessa máquina, isso daqui pode te dar um atraso ou maior ou menor, dependendo da sequência que ela foi processada. Então, aqui nessa figura da direita, eu coloquei alguns exemplos de como esse processo pode ser feito.
Então, a gente começa processando a verde, depois a rosa, azul e o amarelo, na sequência de cores como elas aparecem aqui. E depois a gente pode começar a brincar, né? Faço primeiro a verde, a rosa, depois a amarela com a azul e assim por diante. Vou fazendo todas as combinações possíveis. Então, vocês observem que, na verdade, eu tenho uma combinação grande aqui de possibilidades de fazer esse sequenciamento, essa execução de tarefas nessa mesma máquina, tá? E aí, quando eu somo o tempo de processo de cada uma delas, né, eu já vou verificar se eu entreguei, por exemplo, aqui a tarefa 2 no prazo correto ou não, ou se teve um atraso, se eu entreguei a tarefa 3 no prazo correto ou não, tá? Então, você consegue medir essa questão do atraso, ou atraso médio e assim por diante, tá? Então, como identificar o sequenciamento ótimo, tá? Então, com a modelagem que a gente vai ver hoje, a gente vai conseguir, por exemplo, determinar qual é a sequência ótima que minimiza o atraso total, ou o atraso médio, ou qualquer uma outra medida de desempenho que a gente venha considerar. Por exemplo, se eu tiver preparo na máquina, minimizar tempo de setup e assim por diante, tá? Então, a nossa ideia aqui é melhorar aquele gargalo. Então, a gente vai otimizar aquela máquina que estava sofrendo uma sobrecarga. É isso que a gente vai pretender nesse exemplo de hoje. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho melhor a nossa modelagem, então vamos considerar que essas 4 tarefas que eu considerei, elas tenham então tempos de processamento 8, 6, 10 e 7, e elas precisam ser entregues no tempo 14, 9, 16 e 16, respectivamente, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo de sequenciamento na ordem 2, 3, 4, 1 e coloquei um outro exemplo na ordem 3, 2, 4, 1. Ou seja, o primeiro exemplo processa a tarefa rosa, depois a azul, depois a salmão e depois a verde, né? E assim por diante. Aqui na linha do tempo, eu vou marcar o tempo que elas foram finalizadas. Eu estou supondo, por exemplo, aqui que elas iniciaram no tempo T0 igual a 0, tá? Então, a tarefa rosa, que é a tarefa 2, ela leva um tempo de processamento em 6. Imediatamente ao terminar a tarefa 2, eu vou começar a processar a tarefa 3, que me leva 6 unidades de tempo de processamento. Então, eu vou fazer aqui 8 mais 6, que vai me dar 8. Tá errada essa conta? Tá errada, né? Quanto que dá 8 mais 6? 14, né? Tem um errinho aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. Eu tava com outro exemplo. Então, aqui, vamos lá. Eu tenho 6 mais 8, 14. Aqui também eu tenho 14. Tenho 14. Se tiver mais algum errinho, a gente vai arrumando aqui, tá? Então, eu tenho aqui, eu terminei a primeira em 6, terminei a segunda em 14, depois 14. Aí eu fiz a salmão, 14, mais 7. 14, mais 7. Aqui também vai ter um erro. Eu vou dar uma pausa e vou arrumar isso aqui. Então, continuando aqui a nossa gravação, não estava errado, estava certo, eu só olhei errado. Então, veja bem, olha. Então, aqui considerando no primeiro exemplo que eu tenha feito o sequenciamento 2, 3, 4, 1 e no segundo 3, 2, 4, 1. Então, observem que aqui eu só troquei, né, uma ordem a 2 com a 3. Então, aqui tem o tempo de processo, aqui na linha do tempo. Então, eu comecei no 0. A rosa precisa de processo de 6 para processar. Então, 6. Coloco azul, azul precisa de 10. Então, 10 mais 6, 16. Estava certo, eu olhei no verde. E aqui a gente tem, então, 16, a 4 precisa de 7, e depois a 1 precisa de mais 8, vai dar o total de 31 no processo. Então, observe que o tempo de processo total é o mesmo, né? Só que aqui, por exemplo, olha, eu entreguei a primeira tarefa 3 dias antes, eu estou entregando no tempo 6, eu poderia entregar até o 9. A segunda eu poderia entregar até o 16, entreguei no 16, então eu entreguei on time. A quarta tarefa eu poderia entregar até o 16, só que eu estou entregando agora no 23. Então, observe que agora eu tenho um atraso de 7 dias.
Então, da mesma forma, a primeira tarefa, ela precisava ser entregue até a 14, e eu estou entregando no 31, então eu estou com um atraso de 17. Então aqui eu adiantei, não atrasei nada, aqui atrasei 7, atrasei 17. Então a gente calcula que um atraso médio, né, 17 mais 7 dividido por 4, um atraso médio de 6 para o primeiro exemplo do sequenciamento. E já para o segundo exemplo, né, então agora eu estou terminando a primeira em 10, ela precisa de 10 tempo para processar, então estou entregando em 10. E eu preciso entregá-la no 16, então eu estou entregando 6 dias antes. A segunda tarefa eu estou terminando agora em 16, 10 mais 6, 16, e eu estou então com um atraso de 7. Tenho também um atraso de 7 para a quarta e um atraso de 17 para a última. Então, observem que uma pequena mudança aqui no meu sequenciamento aumentou o meu atraso médio de 6 para 7,75. Então, eu só fiz esse exemplo aqui para vocês observarem que, de fato, a maneira como esses processos vão passar por essa máquina vai alterar significativamente o processo como um todo dali daquele ponto para frente. Então é o que a gente fala, o que pode estar ocasionando esse gargalo. Então um bom sequenciamento das suas tarefas que vão chegar ali na linha de montagem pode otimizar esse gargalo. Então é isso que a gente vai querer fazer aqui. Então vamos estar interessados em identificar essa sequência ótima aqui para que diminua esse gargalo, então, tá bom? Então, qual é essa sequência? E a gente vai querer, então, minimizar, por exemplo, esse atraso médio, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai desenvolver o modelo. O modelo ele pode ser desenvolvido por um conjunto de N tarefas. Eu vou chamar aqui de J, meu conjunto de todas as tarefas. J vai de 1 até N. Vou chamar de PJ o processamento e DJ o dia da entrega, o tempo da entrega. Pode ser em minuto, segundo, dia, semana, enfim. Aí depende da unidade de tempo que você queira estar utilizando. Só é importante que tanto o tempo do processamento quanto da entrega, ele seja a mesma unidade de tempo para que não haja conflito no seu modelo, né? J-1 vai ser só uma anotação aqui do conjunto quando eu tirei a tarefa I, por exemplo. Se eu tiro uma tarefa daqui, então vai ser J menos a JI. O tempo total do processo, que eu vou chamar de CJ, vai ser a soma de todos os processos. No exemplo anterior era 31, porque a gente precisava de 31 para somar para realizar todas essas tarefas, tá bom? Né? Então, o tempo total de processar todas essas tarefas, independente de qual a ordem que elas foram processadas, certo? Vou chamar de F estrela o custo mínimo quando a tarefa for processada de forma otimizada. E FJ vai ser, então, a nossa função objetivo que vai medir, então, o atraso médio com relação ao processo daquela etapa, tá bom? Então, F estrela para nós vai ser o que mede o processo otimizado. Então, é o tempo do processo, na verdade. Ele vai medir o tempo do processo daquela tarefa, tá? E CJ para nós, então, é o tempo total de todos os processos naquele conjunto que a gente estiver considerando. Então, J grande é o conjunto de todas as tarefas, tá bom? Então, quando você faz variar as tarefas nesse conjunto de tarefas, soma todos os seus processos, você tem todo o seu tempo de processo. Só uma anotação aqui, tá? E o F estrela, que é o ótimo nosso, já que a gente vai estar aplicando programação dinâmica e a gente olha não só o custo atual, mas também o custo futuro para estar otimizando isso dinamicamente, então nós vamos colocar aqui que o nosso F ótimo, ele vai levar em consideração, então, o custo atual, né, o custo daquele processo, mas o custo ótimo do processo sem aquela tarefa, ou seja, do custo futuro, tá bom? Como a gente já tem feito até aqui, sempre o custo atual e olhando para o custo futuro a partir daquele ponto ali também, tá? Então, o que a gente vai pensar aqui é o seguinte, essa equação ela vai indicar que para a gente achar o custo mínimo do conjunto J, então a gente deve avaliar o custo de cada uma daquelas ordens, de cada uma daquelas tarefas, como sendo a última tarefa daquele processo, tá bom? E aí eu avalio quanto seria o custo mínimo para sequenciar as outras ordens. Então, em cada processo eu analiso qual é o ótimo,
de ser qual é a última tarefa a ser processada, e aquilo eu vou levando. Então eu pego a última, depois a outra penúltima e assim por diante eu vou voltando até chegar na primeira, né? Então, operacionalmente, para um conjunto de N ordens, se vocês observarem, eu estou falando ordem ou tarefa. Tarefa, ordem aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, para um conjunto de tarefas, determina se o valor da função objetivo contém apenas uma única tarefa. E com esse valor, depois eu calculo para 2 tarefas, depois com o valor ótimo de 3 eu calculo para 4 e assim por diante, tá? Então a gente tem uma recorrência aí que dá para fazer dinamicamente. Para a gente enxergar um pouquinho mais fácil, eu fiz aqui o nosso diagrama de fluxo, né? Então, no diagrama de fluxo, a gente consegue visualizar isso de forma mais tranquila, né? Então, considerando que a gente tenha esse conjunto J com N tarefas, então eu vou dividir o meu problema em N estágio. E em cada estágio eu quero responder qual é a última tarefa daquele estágio, tá? Então, considerando que lá no final do processo nós vamos ter sequenciado todas as tarefas, lá no enésimo estágio eu vou considerar então que o meu conjunto J é vazio, não tenho mais nenhuma tarefa a ser processada, processei todas. Portanto, o custo futuro ótimo também é zero nesse caso, né? E aí eu vou querer responder então quais são as tarefas, as últimas tarefas de cada estágio, tá? Então aqui a gente tem definido então N estágios para N tarefas. Como estados, a gente vai ter aqui, né? Então, a partir do estágio 1 para frente. Então, a gente começa com J, com o conjunto de todas as tarefas. Então, aqui eu tenho uma tarefa a ser processada primeiro. Então, meu conjunto J tira uma tarefa que foi processada, otimiza naquele estágio. Então, aqui eu vou ter uma saída já com 2 tarefas a menos, né? E assim por diante. Opa, ficou uma animação ruim aqui. E lá no meu enésimo estágio, então, eu vou ter apenas uma última tarefa para verificar qual é melhor ser a última tarefa, tá bom? E aí a gente tem então, tá? Então, xn, na verdade, vai medir para mim qual é a última tarefa do estágio n, x3 qual é a última tarefa do estágio 3, x2 a última tarefa do estágio 2, e x1 a última tarefa do estágio 1. Deixa eu só arrumar aqui que eu acabei de ver que tem um... errinho de digitação aqui, tá? Depois eu arrumo a animação, tá? Então, agora, já definido a quantidade de estágios, né, que depende da quantidade de tarefas, e as variáveis de decisão, como sendo, então, a melhor tarefa a ser, ser processada por último de cada estágio. Então, usando-se os valores para uma tarefa, eu tenho, então, a equação de recorrência, né, que pode ser feita depois para 2 tarefas, depois para 3 tarefas, até chegar para a quantidade de J tarefas que você tem. Você tem, então, a sua recorrência dinâmica para otimizar, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, fazendo isso sucessivamente. Vamos lá. Então, voltando ao nosso exemplo, né? Vamos considerar aquele exemplo das 4 tarefas com aqueles mesmos tempos que eu havia considerado. Na verdade, esse exemplo é um exemplo que está na página 256 do livro do Colin. Eu solicito que depois vocês deem uma leitura lá, tá bom? Então, a empresa é a Auto Latina, uma empresa que produz veículos, né? Então, na sua linha de montagem, ela está interessada em programar essas atividades dessa máquina que ela identificou que tem um gargalo. Para simplificar o nosso modelo, nós vamos considerar 4 tarefas, mas eu consigo generalizar isso para N tarefas, na verdade, tá bom? Então, esses são os mesmos tempos de processamento das tarefas e os prazos de entrega, que são os mesmos que eu tinha acabado de apresentar para vocês ainda há pouco, tá? Então, como a gente tem ali 4 tarefas, né? A gente vai pensar assim, ó, a nossa medida de desempenho, aqui nesse caso, para ser otimizada, vai ser o atraso médio, tá bom? Então, o atraso a gente calcula como sendo o máximo entre 0 e o tempo do processo menos o tempo da entrega, tá? E o atraso médio, então, é aquela expressão ali dividido pela quantidade de tarefas, tá? Então, a nossa função objetivo vai ser, então, 1 sobre N, o máximo entre 0, CJ menos DJ. Por que esse máximo entre 0 e CJ menos DJ? Como a gente observou aqui,
Deixa eu ver aqui se tem nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui dá para a gente enxergar isso, olha. Então, como a gente observou, quando eu tenho aqui uma sequência de processamento, vamos pensar naquele exemplo 1, 2, 3 e 4. Quando eu tenho ali o tempo de processamento da tarefa 1 é 8, tá? Então, eu tenho que processar a tarefa 1 em 8, supondo que eu a processei primeiro. E eu tenho que entregá-la no 14. Então, 8 menos 14, eu estou entregando 6 dias antes. Então, 6 dias antes, eu não levo essa conta para o atraso médio, porque na verdade não teve atraso, teve uma antecipação. Então, na verdade, isso aqui a gente vai pensar como sendo um zero, tá? Então, por isso que eu considero o máximo entre 0 e o CJ menos DJ. Então, aqui 8 menos 14 menos 6, então é 0. Aqui vai ficar 14 menos 9 dá 5, então eu estou 5 dias atrasado. Então, aqui o F2 já é 5, tá? Então, aqui eu tenho um F2, que seria, por exemplo, esse 5, pensando no atraso. Quando eu quero pensar no atraso médio, então eu vou dividir pela quantidade de tarefas, portanto, 5 quartos. Da mesma forma, a terceira tarefa, eu estou terminando no 24, o meu CJ é 24 nesse caso, só que eu deveria entregar no 16. Então, eu estou 8 dias de atrasado. Então, o atraso médio, o atraso é 8 e o atraso médio é 8 quartos. E a última tarefa, que eu terminei em 31, eu deveria entregar em 16, então eu estou em 31 menos 16, 15 dias ou 15 unidades de tempo atrasada. Tá bom? Deixa eu aqui eu fiz a soma do atraso total, se eu estiver interessada em saber qual é o atraso total. Então, eu somei 15, 8, 5, eu tenho o atraso total, tá bom? E aqui o atraso médio da quarta tarefa é 15 quartos, então. Portanto, eu tenho aqui definido o meu F1, F2, F3 e o F4 para esse exemplo, tá? Então, o meu atraso médio total é a soma desses atrasos médios. Portanto, eu tenho um atraso médio total de 7, por exemplo, aqui. Então, vamos tentar identificar, via a nossa programação dinâmica, qual é a sequência ótima que vai resultar nesse atraso mínimo, nesse atraso médio mínimo aqui, tá bom? Então, é isso que a gente vai tentar aplicar aqui. Então, vamos lá. A gente já definiu ali os nossos estágios. Eu montei agora o nosso diagrama de fluxo considerando apenas 4 tarefas, então eu estou com J igual o conjunto formado pelas tarefas 1, 2, 3 e 4, então no estágio inicial eu tenho 4 tarefas para serem processadas. Então, a partir do primeiro estágio eu tenho apenas 3, a partir do segundo eu tenho apenas 2, e a partir do terceiro eu tenho apenas a primeira, tá? O mesmo erro da animação ficou ruim aqui, depois eu arrumo, tá? E aí a gente vai querer responder aqui, a professora copiou, colou, olha, veio o mesmo erro, já vamos arrumar aqui, para que isso não fique errado para vocês na hora de estudar, tá bom? Então, observem que eu já tenho aqui os meus estágios bem definidos, são apenas 4, um para cada uma das tarefas. Então, eu tenho 4 tarefas inicialmente, depois 3, depois 2, depois 1, e no final nenhuma. O custo futuro ótimo é 0 lá no final. Não se esqueçam disso para poder a gente conseguir ter a garantia da nossa solução ótima. Agora, para definir os estados em cada estágio, então a gente vai ter que pensar o seguinte: como a gente está interessado em saber qual é a ordem dessas sequências, então lá no estágio 4, eu tenho 4 tarefas, a 1, a 2, a 3 e a 4 para ser processada. Então, aqui eu não sei se vai ser a tarefa 4, a 3, a 2 ou a 1 que vai ser a última, eu não sei. Então, na verdade, aqui eu teria a combinação, todas as combinações possíveis, com a tarefa 4 sendo a última, depois todas com a tarefa 3 sendo a última, depois todas com a 2 sendo a última, depois todas com a 1 sendo a última, tá bom? Então, os meus estados possíveis, na verdade, pode ser qualquer um desses números aqui combinados. Já no segundo estágio, eu tenho apenas 3 tarefas. Então, como eu não sei qual foi a tarefa que foi processada no estágio 1, então, ou foi a tarefa 4, ou foi a tarefa 3, ou foi a tarefa 2, ou foi a tarefa 1. Ou seja, os meus estados agora têm 3 possibilidades em cada conjunto, onde eu tirei uma de cada uma dessas tarefas. Ou eu tirei primeiro a 4, ou primeiro a 3, depois a 2, depois a 1. Então, na verdade, aqui, no meu sequenciamento, aqui ele daria as combinações possíveis entre 1, 2 e 3, né? Ou a 3 é a última, ou a 2 é a última, ou a 1 é a última.
Depois, nesse segundo conjunto, ou a 4 é a última, ou a 2, ou a 1, e assim por diante. Então, vocês veem que é combinatorial, tá? Depois, para o estágio 3, agora, como eu já processei duas, então eu vou ter todas as combinações de 2. A1 com a 2, A1 com a 3 e assim por diante, dependendo de quem foi processado aqui no segundo estágio. E lá no final, fica mais simples, né? A gente só tem uma tarefa. Ou sobrou a 1, ou sobrou a 2, ou a 3, ou a 4. Ai, professora, mas são muitas combinações. Espera lá, depois vocês vão ver que eu vou ensinar um truque lá no Excel para vocês, que vocês não vão precisar escrever todas essas combinações. E ainda assim ele vai conseguir resolver isso para vocês, tá? Para facilitar. Então vamos lá. Então, começando a solução, a gente vai começar pelo estágio 4, né? A gente sempre começa ali de trás para frente. E naquele estágio 4 a gente começa então com o cálculo. A solução nossa vai começar então que a gente está supondo que tem apenas uma única tarefa para ser processada. Então ela pode ser ou a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, como eu mostrei para vocês aqui ainda há pouco, né? Então tenho essas possibilidades aqui. Então vamos supor que seja a 1, tá? Só para a gente entender a modelagem. Então, né, supondo que seja o nosso conjunto J seja a tarefa 1 que tem para ser processada. Então, a gente já sabe que a nossa função objetivo ótima, ela vai ser 1 sobre n, portanto, 1/4, do máximo entre 0, o tempo do processo, menos o tempo da entrega, né? Como eu estou com J igual a 1, então eu estou com P1 e D1. Então, eu já sei que o tempo P1 de processo é o 8 e o dia D1 de entrega é o 14. Portanto, o meu F1 da tarefa 1, ele é 1/4 do máximo entre 0 e 8, que é o tempo do processo, menos o tempo da entrega. Tá? Então, aqui como vai dar 8 menos 14, que vai dar negativo, então é 0. Então, aqui eu tenho o ótimo para o conjunto J1, tá? Aí eu faço a mesma coisa quando é a segunda tarefa, né? Agora vai ficar 6 menos 9, depois a terceira tarefa, 10 menos 16, e por fim a quarta tarefa, que é 7 menos 16. Observem que como o tempo de processo aqui dessas tarefas não é maior que nenhuma das entregas, então todas tiveram o F ótimo igual a 0 ali, né? Então elas tiveram todas como função objetivo nula para esse caso. Mas depois vocês vão observar que a partir de duas tarefas, isso já começa a dar atraso. Então, quanto menor o atraso, o modelo vai escolher, tá? Então, agora passando para o entendimento do nosso terceiro estágio. No terceiro estágio, a gente só tem duas tarefas ou duas ordens para executar. Aqui eu coloquei todas as combinações possíveis, ou é a 1 com a 2, ou a 1 com a 3, a 1 com a 4, a 2 com a 3, a 2 com a 4 e a 3 com a 4, tá? Não preciso colocar 1 com a 2, a 2 com a 1, com a 3 com a 1, porque o modelo nosso ele já vai enxergar essas combinações possíveis, tá bom? Então, ele já vai olhar isso daí para nós. Então, ele supõe aqui para o J1 e J2, né, por exemplo, para a tarefa 1 e para a tarefa 2, ele já vai calcular ali para nós o ótimo, se vai ser a 1 por último ou a 2 por último, tá bom? Então, aqui, o tempo de processo total agora é o tempo de processo das duas tarefas. Então, agora eu vou somar o 8 mais o 6. Então, o meu CJ aqui é 14, tá? Que é o tempo de processo das duas tarefas juntas, lembrando ali, tá? Então, agora eu vou calcular a função objetivo desse 14, a combinação ótima desse 14 aqui. Então, eu faço isso para a tarefa 1, sendo a última. Então, se a tarefa 1 é a última, então aqui eu vou fazer o 1/4, o máximo de 14, que é aquele 14 que a gente acabou de calcular ali. Eu tô fazendo CJ menos o DJ, tá? Então, não esqueça aqui, ó, que é CJ menos DJ, tá bom? Então, agora o DJ dele é 14, 14 menos 14 é 0. Então, quando J1 é a última tarefa, eu tenho 0 de atraso, tá bom? Porque eu tenho exatamente o 14, né? Então, vai dar 8 mais 6, 14. Eu posso entregar a primeira tarefa até o 14, não deu atraso nenhum, deu 0. Quando eu faço para a segunda tarefa, já muda, né? Porque a segunda, ela precisa ser entregue no 9, né? Então, ela vai ser entregue no 14, então ela já tem um atraso. Então, quando eu faço a segunda tarefa como sendo a última,
calculo aqui 1/4, 14 que foi o que eu calculei o tempo de processo das duas, menos menos o dia da entrega dela, que é 9 agora, então eu tenho 14 menos 9, que é 5, então 1/4 vai ficar 5/4 aqui, quando o J2 é a última. Então é muito mais interessante que que a tarefa 1 seja a última, porque não causa atraso. Quando a tarefa 2 é a última, ela causa, desculpa, um atraso médio, e isso para o modelo não é bom, tá bom? Então, aqui eu tenho que a solução ótima para o conjunto da tarefa 1 e o 2 é que a 1 seja a última tarefa a ser executada, né? Depois eu faço análise, por exemplo, para J1, para 1 e 3, 1 e 4 e assim por diante. Lá na nossa planilha a gente vai ter todos esses cálculos. Então, vou fazer mais essa interpretação aqui. Quando eu considero agora desculpa, eu tenho que aplicar a fórmula de recorrência, que eu não apliquei aqui, tá? Então, agora, para aplicar a fórmula de recorrência, eu vou considerar aqui o F estrela como sendo o mínimo dessas possibilidades aqui, certo? Então, o mínimo dessas possibilidades aqui, né? Eu já tinha feito essa interpretação, mas não escrevi. Eu já falei que o ótimo aqui era o 0, porque não causa atraso, tá? Então, aqui, eu já coloquei o ótimo, né? Aqui eu vou levar a fórmula de recorrência como sendo o ótimo atual e o ótimo do estágio anterior, tá? Então, aqui a gente viu que para calcular o custo de 1 ser a última é 0, a gente acabou de calcular aqui, eu coloquei a mesma cor para identificar. E o custo ótimo da J2 ser a última, né? A gente calculou lá no estágio 4, que na verdade a tarefa 1, sendo a última, é 0, a tarefa 2 também é 0, a tarefa 3 também é 0 e a tarefa 4 é 0. Ou seja, tanto faz tendo uma tarefa só, qual delas é a última, né? Porque vai dar tudo 0. Então, eu estou trazendo aqui o ótimo da J2 ser a última é 0 e o ótimo da J1 ser a última também é 0. Então, aqui vai dar 0 mais 0, que é 0, e aqui 5/4 mais 0, que deu 5/4. Então, o mínimo disso aqui vai ser esse 5/4. Desculpa, o mínimo, não o máximo. Vai ser o 0 quando a tarefa 1 é a última ordem, tá? Então, quando a tarefa 1 é a última ordem, a gente tem o ótimo para esse conjunto do J1, da tarefa 1 e a tarefa 2, já levando o custo ótimo do estágio anterior, tá? Depois a gente faz a mesma análise para todas as combinações aqui, mas a gente faz isso depois via planilha, aqui é só para a gente entender. Já para o conjunto das tarefas 1 com 3, né? A gente vai ter ali a tarefa 1 tem processo 8, a tarefa 3 tem processo 10, então eu vou somar aqui 8 mais 10, que o meu CJ vai ser igual a 18. Então, calculo F ótimo de 18, colocando aqui, já trazendo o custo ótimo do estágio anterior, também como a gente fez. Então, aqui para a tarefa 1 sendo a última, então eu vou ter o tempo de processo, que é 18, menos o tempo dela de entrega, que é 14. Então, eu vou ter um atraso de 4, tá? Aqui faltou um 4. 18 menos aqui. Aqui tem 18 menos 14 é 4, 4. Aqui ficou erradinho. Vamos arrumar já. Pronto. Tá? E aí, a mesma coisa quando a tarefa 3 é a última. Quando a tarefa 3 é a última, para fazer o tempo das duas tarefas ali, que é o 18, que a gente acabou de calcular, menos o tempo da entrega dela, que é 16. Então, eu tô com um atraso de 2 nesse caso aqui. Então, aqui... Ah, tá. Não tinha erro, não. É que eu tenho 1/4. Era 1/4. 1/4 vezes... Ah, vou até deixar. 1/4 vezes 4, agora sim, era 1. A professora se enganou. Acertou, depois se enganou, tá? Então, era 1 mesmo. Desculpa, eu esqueci de 1/4 aqui fora, né? E agora, calculando o ótimo, já levando o ótimo do estágio futuro, então vai ser aquele 1 mais o 0, que é o 0 quando quando a terceira é a última, e depois aqui o F3, a J1, que é a última, também trago o custo 0 ali, tá? Então, vai ficar esse meio que eu acabei de calcular, mais 0. Então, o mínimo entre 0 e meio é meio. No caso, agora, o meio veio quando a terceira é a última ordem. Então, a terceira é a última ordem. E faço análise para todos os outros conjuntos de duas tarefas, tá? Analogamente. Então, agora, aplicando isso
via planilha, né? Então aqui eu trouxe, eu explico depois direto na planilha que vai ficar mais fácil a estrutura dela, aqui eu só vou dar uma ideia geral de como que ela ficou, tá? Então aqui a gente fez então, no estágio 4, quando eu tenho apenas uma única ordem, ou a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, né? Depois eu explico aqui essa estrutura como que foi colocada, marquei aqui o tempo de processo. Então quando eu tenho uma tarefa só, e a só a 1, ela é a última. Então, quando eu tenho a 2, ela é a última e assim por diante. O custo futuro é zero, né? O custo que a gente acabou de calcular, o custo futuro ali é zero, né? O custo mínimo de dos estágios anteriores é zero. Não tem atraso, a gente calculou que não tem atraso nenhum, é zero. Então, quando eu somo tudo isso, o ótimo é nulo, que foi o que a gente acabou de calcular para o estágio 4, tá? Então, aqui, cada uma delas tem como solução ótima ela mesma sendo a última, que foi o que a gente identificou no estágio 4, né? Aqui eu vou passar as fórmulas que a gente acabou de estar utilizando ali, né? Eu vou utilizar uma planilha de dados auxiliares, eu já mostro isso no arquivo Excel para ficar mais fácil. E aqui, ó, tem uma novidade que eu vou chamar a atenção de vocês, que eu vou utilizar aqui uma função que chama concatenar no Excel. Se você usar o Excel 2016 em diante, é o concat ali, ele vai ser concat ao invés de ser concatenar. Esse Excel que eu tenho aqui, ele é um pouquinho, acho que mais antigo, então eu estou usando o concatenar. E aí esse concatenar, ele faz o seguinte, ó. Nesse primeiro caso não vai dar muita diferença, porque a gente só tem uma expressão, uma sequência só, então ele vai procurar a sequência lá. Mas, ó, já vou adiantar aqui um pouquinho o slide, só para mostrar para vocês o que vai fazer essa concatenar. Então, quando a gente tem ali as 4 ordens, pensa aqui, ó, a gente tem a 1, a 2, a 3 e a 4, né? Quando a gente tem o conjunto de 4 ordens, eu não sei qual é a minha quarta ordem. Ela pode ser a 4, pode ser a 3, pode ser a 2 ou pode ser a 1. Então, para eu não escrever todas essas combinações, o que eu faço é o seguinte, eu coloco aqui o concatenar 1, 2, 3, 4, e ele vai procurar, né, ele coloca tudo, esse concatenar, ele escreve os números 1, 2, 3 e 4, que estão cada um em uma célula diferente, na mesma célula A2 aqui. Então, ele vai procurar qualquer um desses termos, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, nos estágios anteriores. Eu vou mostrar no Excel que vai ficar mais fácil isso. Tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Então, veja bem, olha, por exemplo aqui, né, quando eu tenho as 4 ordens, então, quando eu não sei qual é a última tarefa, se é a 1, a 2, ou a 3, ou a 4, quando eu tenho 3 tarefas, né? Porque eu vou ter que buscar aqui o custo ótimo quando eu tinha 3 tarefas, né? Quem era a última quando eu tinha 3 tarefas, tá? Então, ó, voltando aqui quando eu tenho 3 tarefas, ela pode ser o conjunto de 1 com 2 com 3, de 1 com 2 com 4, de 1 com 3 com 4 ou de 2, 3 com 4. Eu não sei qual é a tarefa que foi processada no estágio anterior, então eu não sei qual foi o conjunto ótimo que ficou com essas 3 tarefas, tá? E aí, quando eu tenho, por exemplo, aqui, vamos supor que lá no processo anterior foi a quarta tarefa que foi processada. Então, sobrou aqui o conjunto 1, 2, 3. Então, eu não sei qual foi a última tarefa entre a 1, a 2 e a 3. Ela pode ter sido a 1, pode ter sido a 2 ou pode ter sido a 3. Então, isso aqui é para eu não precisar escrever todas as combinações possíveis, tá bom? Então, ele já vai facilitar a busca procurando nesse campo do 1, 2, 3, pegando o ótimo quando foi ou a última, ou a 1, ou a 2, ou a 3, né? Nesse caso foi a 3, por exemplo. Então, quando tem a 1, a 2 e a 4, é melhor que seja a 4 por último. Quando eu tenho a 1, a 3 e a 4, é melhor que seja a 3 por último. Quando eu tenho a 2, 3 e a 4, tanto faz ser a 3 ou a 4 por último, tá? Então, esse concatenar que a gente está usando aqui, na verdade, é só para simplificar essa notação, tá? Então, quando eu tenho 4, ele vai procurar no anterior as combinações de 3. Quando eu tenho 3, ele vai procurar no anterior as combinações de 2.
e quando eu tenho duas, ele vai buscar no anterior as combinações de um, né? Que nesse caso é um só mesmo, tá bom? Então, é isso que apareceu aqui. Então, aqui eu já coloquei no estágio 4 ali, quando eu tenho apenas uma única ordem, né? Então, eu chamo a atenção aqui que eu coloquei em colunas separadas B, C, D e E. Isso aqui é importante, porque senão depois ele vai dar erro, tá? Então, eu vou colocar aqui. Quando eu tenho o conjunto de 1, é só a 1 mesmo. Eu coloquei o tempo de processo. Aqui eu busquei lá na coluna dados, tá? Que a última ordem vai ser o próprio 1, o custo é 0, não tem custo futuro, aqui tem a soma, então do custo atual e do custo futuro, aqui eu tenho o valor mínimo, tá? E aqui eu escrevi qual foi a última ordem da sequência, então o que me interessa aqui, esse aqui é o meu XI, tá? Então esse aqui é o meu XI, o meu XI, então nesse caso aqui foi 1, quando tinha uma só, 2 quando tinha duas, só 2 e assim por diante. Tá? Então, quando eu venho aqui, por exemplo, quando eu já tenho no estágio 3, que eu tenho duas ordens para serem processadas, então aqui eu vou colocar que eu tenho a 1 e a 2, né? Lembrando que, eu tenho aqui as quatro colunas, ó, observe que eu tenho as 4 colunas, eu não mesclei, não mesclem, tá? E aqui eu vou mesclar, então, o 1 com 2, escrevo ali 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 e assim por diante. Na verdade, eu escrevi concatenar esses 4 campos, tá? Então, aí eu mantenho igual. Na verdade, aqui eu vou precisar só esses dois, mas aí para usar a mesma fórmula em todas as planilhas, eu já vou concatenar todas, tá? Então, aqui eu vou colocar igual, concatenar esse campo todo aqui, separado por cada célula por ponto e vírgula. Ó. Então, B2, C2, D2 e D2. Então, aqui foi a novidade que apareceu para vocês, tá? Aqui, então, ele vai colocar o tempo de processamento, né? Ele vai colocar o tempo de processamento, que ele vai estar somando. Então, aqui eu vou estar somando o tempo de processamento da 1 com o tempo de processamento da 2. Então, na verdade, aqui, para colocar uma fórmula só, eu já coloquei aqui o tempo de processamento dessa, mais dessa, mais dessa, mais dessa. Embora que aqui tá zerado, então ele não vai trazer nada. E aí eu criei a planilha de dados, tá? Então, eu criei aqui. Eu coloquei essa linha 0 aqui só porque como eu estou começando lá do zero, mas não tem problema, só para a recorrência funcionar sem erro. Então eu chamei tudo isso aqui de dados, isso aqui eu chamei de tempo de processo, e isso aqui eu chamei de data de entrega para facilitar lá os meus PROC-V da vida, tá? Então aqui eu estou com um PROC-V, ó, que vai procurar o B2 lá em dados, na coluna tempo de processamento, né? Eu quero o valor eu quero o valor exato, então eu coloquei falso. Aí eu faço a mesma coisa depois procurando a segunda tarefa, a terceira e a quarta, que nesse caso não tem, ele vai zerar, tá? Mas só porque como eu quero duplicar a planilha, eu já coloquei tudo de uma vez só, tá? Aqui eu só quero colocar esses dois valores aqui. Você pode colocar manualmente esse e esse embaixo, mas você pode colar transposto. Eu coloquei transposto aqui, ó, tá? Eu coloquei transpor aqueles dois carinha lá. Mas dá para colocar manualmente aqui também, ó, 1 com 2, agora 1 com 3, 1 com 3. Ou seja, eu estou falando que a tarefa 1 pode ser a última ou a tarefa 2 pode ser a última, nesse caso, né? Aqui eu coloquei aquela fórmula do máximo, é 1/4 vezes o máximo entre 0 menos, aí eu vou fazer a conta lá disso aqui, menos esse tempo de processo, menos o prazo da entrega. Então, eu coloquei esse tempo de processo que a gente calculou, que é o 14 aqui, o F2, que está na linha F, na coluna F2, menos o valor que está lá em dados, que é o tempo de entrega que eu quero, tá? A data de entrega dela. O mínimo aqui, ele vai pegar o estágio dos custos anteriores, tá? Aqui também tem uma pequena mudança. Eu vou substituir ali esse carinha 1, 2 aqui pelo que tá lá, tá? Então, aqui, na verdade, do 1, 2, quando eu tenho o 1 e o 2, ele vai falar para mim o que ele tinha aqui, né? Se era porque assim, ó, quando ele tem a 1 com a 2, ou ele vai estar processando a 1 agora,
e a A2 já foi, então ele tem que trazer essa informação para cá, qual que foi, se a 1 é a última aqui, é porque a 2 foi a última lá, então ele tem que trazer o custo mínimo da 2 para cá, tá? Então eu usei esse truque aqui, então eu vou substituir o A2, que é o 1, 2. Na verdade, eu não vou imprimir o 1 e o 2 aqui. Ou vai ser só o 1, ou vai ser o 2, né? Lá na minha estágio 4, o valor que está em A2 é até L5 lá, tá? Ou seja, ele vai trazer para cá qual foi o mínimo daquela opção lá naquele caso, certo? Aqui o custo da sequência vai ser a soma, então nesse caso não tem nada, ficou zerado, então não trouxe nada. Aqui já vai ter esse valor de 1,25, então aqui já trouxe um atraso médio. Lembra que quando a 2 era a segundo, já tinha um atraso médio ali, então já vai trazendo, tá? Depois a gente olha com mais calma, tá? Então, aqui eu só somei, aqui eu peguei o mínimo, esse mínimo aqui é o que a gente já estava acostumado, e aquele condicional, que se esse valor mínimo é igual ao valor que está ali, ele imprime para mim quem foi a última sequência, tá? E aí a gente faz isso para cada uma delas, né? Começa com de 4, o estágio 4 com uma ordem, o estágio 3 com duas, o estágio 2 com 3 e o estágio 1 com 4, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, que a gente já está passando dos 50 minutos. No nosso encontro síncrono, a gente vai construindo isso aqui, tá bom? No slide aqui, se vocês observarem, eu coloquei em todas essas expressões, tá? Então, eu coloquei todas essas expressões que a gente está utilizando ali. Então, eu peço que vocês olhem aí no slide para ir completando essa tabelinha. E na sexta-feira, na aula de sexta-feira à tarde, a gente encerra esse exemplo, tá bom? Obrigada por terem chegado até aqui e até a próxima. Depois a gente interpreta aqui o nosso resultado ótimo. Tchau, tchau.